Fala pessoal, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o GARI 11. Vamos aproveitar que seu último relatório gerencial saiu durante essa semana, salvo engano na quinta ou na sexta-feira, e vem aqui nos atualizando sobre algumas movimentações que ocorreram no fundo. Esse relatório gerencial chegou bem atrasado, né? Se comparado com os outros relatórios gerenciais, e é correspondente ao mês de janeiro de 2025. Então, se você é investidor do GARI 11 ou se está pensando em investir, fique comigo até o final desse vídeo que vamos nos atualizar sobre as movimentações do fundo e como o fundo ele vem se desempenhando, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Antes, vamos conferir alguns números aqui do GARI 11 no site Investidor 10. Primeiramente, sua cotação está a R$ 8,34. Deixa eu pegar aqui a sua cotação padrão para ver como é que está o preço do ativo nesses últimos dias. Então, o preço vem subindo aos pouquinhos. O fundo ele atingiu sua mínima aqui no último dia 3/2, no mês passado, a R$ 7,80. E de lá para cá vem se recuperando aos pouquinhos. Lembrando que o GARI 11 sempre foi um fundo imobiliário que se manteve aqui na faixa acima um pouquinho dos R$ 9,00 por cada cota. Então, a expectativa é que ele volte para esses patamares aqui o mais breve possível. Seu dividend yield no momento está de 12,64%, uma excelente rentabilidade para um fundo imobiliário de tijolo. Além disso, seu P sobre VP está de 0,90. Isso significa que ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, abaixo do seu preço justo, com desconto aí de 10%, um deságio, e o fundo mantém uma boa liquidez média diária superior a 6 milhões. Então você não terá dificuldades na hora de comprar ou de vender cotas desse fundo imobiliário. Descendo mais um pouquinho, podemos conferir que o fundo cresceu bastante. Atualmente já conta com um pouco mais de 314 mil cotistas. Preço justo seria os R$ 9,22. Último rendimento aqui está mostrando 8 centavos, mas foi de 8,3 centavos. E também podemos notar que seu patrimônio atual é de 1,36 bilhão de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de pagamentos em rendimentos. Deixa eu colocar aqui nos últimos 5 anos, que a gente consegue ter uma visão maior. Então, ele sempre vinha pagando aqui um pouquinho acima de 8 centavos por cada cota, porém o site aqui sempre arredonda, né, para ficar um valor mais exato. Então, durante um bom tempo, ele pagou aqui aproximadamente 8 centavos por cada cota. Durante o período de 2024, ele conseguiu subir para próximo de 9 centavos. Agora caiu novamente, porém a expectativa no decorrer do tempo é que ele volte a subir os seus rendimentos novamente, beleza? Então vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar pelo menos aqueles principais pontos. O relatório gerencial do GARI 11 ele é muito extenso, então não tem como citar todos os pontos, porém aqueles mais relevantes devemos considerar. Então, sobre os seus principais números atuais, o fundo conta com 40 imóveis. Esses 40 ativos têm uma área bruta alocável de 543 mil metros quadrados. Aqui também podemos notar que o prazo médio dos seus aluguéis é de 13,9 anos, então são contratos aí com uma duração longa. Isso pelo menos eu gosto bastante. Além disso, sua vacância, a física e a financeira estão totalmente zeradas, então isso é muito positivo. Todos os imóveis do GARI 11 estão ocupados, então não existe imóveis vagos. E toda a receita proveniente daqueles imóveis o fundo ele está recebendo. Então não tem situação de calote, situação de atraso no pagamento e também carência. Então isso é muito bom para o fundo imobiliário. Aqui primeiramente sobre algumas movimentações do fundo, a gestão ela menciona sobre o atraso com respeito a esse relatório gerencial, já que ele menciona aqui que ocorreu devido à gestão optar por esperar a liquidação da venda do ativo da BRF Visa, inicialmente previsto para o mês de fevereiro, para garantir que o relatório gerencial de janeiro de 2025 trouxesse a fotografia final da alavancagem do fundo. Porém, como houve aí atraso com respeito à venda desse ativo, que eu já mencionei para vocês em um vídeo durante essa semana, que ocorreu aí no início desse mês de março, por esse motivo que o relatório gerencial acabou atrasando. Mas agora, esse novo relatório gerencial aqui já traz as informações referentes à venda desse ativo, em especial como vai ficar a alavancagem final do GARI 11, já que a venda já foi finalizada, beleza? Então aqui ele menciona o seguinte, a gestão aqui diz o seguinte, que no dia 27/2 foi realizada a baixa antecipada do CRI atrelado ao imóvel da BRF Visa, correspondendo à primeira parcela de pagamento da venda. A conclusão efetiva da transação ocorreu em 11/3, conforme fato relevante que eu até comuniquei para vocês, após a escrituração do imóvel na prefeitura.
O valor total da venda foi de 273,4 milhões de reais, com um lucro bruto de aproximadamente 71,5 milhões e uma taxa de retorno de aproximadamente 28%. Então, como eu já mencionei, pelo menos eu achei que foi uma boa venda que o fundo imobiliário ele fez. Ele menciona aqui também o seguinte, que após a liquidação da venda, os principais números financeiros do fundo foram impactados positivamente. Ele menciona que a disponibilidade atingiu 555,8 milhões de reais, garantindo um colchão de disponibilidade confortável para obrigações do fundo ao longo do tempo. Ele menciona também que houve uma redução de aproximadamente 145 milhões das suas dívidas, com alavancagem líquida final de 23,3%. Então essa daqui vai ser a alavancagem atual do GARI 11, mais adiante eu vou mostrar também. E ele menciona que essa disponibilidade aqui que ele tem atualmente de 555 milhões é suficiente para poder cobrir aqui 10 anos de amortizações obrigatórias que ele vai ter que fazer no decorrer do tempo. Então isso significa que o fundo ele tem caixa suficiente para poder honrar os seus pagamentos de dívidas pelos próximos 10 anos. Então isso é muito positivo e o fundo não vai sofrer aí por esse motivo. Ele menciona aqui também, pessoal, sobre outras propostas de vendas que atualmente tem disponível para o fundo. Então ele menciona que ele realizou, a venda do seu ativo lá da BRF e já o processo do Grupo Pão de Açúcar Campinas segue ainda sem novidades sobre o processo de diligências de documentação, ainda lento em razão da janela de virada do ano e dos feriados do início de 2025. Ele menciona que a gestão continua recebendo ofertas para a alienação de outros imóveis do portfólio de maneiras consistentes. À medida que qualquer avanço relevante em qualquer negociação seja alcançado, manteremos o mercado e os cotistas atualizados sobre esses desdobramentos. Então, a expectativa é que o fundo, no decorrer de 2025, ele também consiga realizar aí novas vendas de ativos, o que pode trazer um bom lucro para o fundo e também diminuir ainda mais a sua alavancagem. Aqui, pessoal, podemos ver o demonstrativo financeiro do GARI 11 referente a janeiro de 2025. Lembrando que aqui não está contando com respeito à venda do ativo da BRF Visa, que vai ter um impacto na sua receita total, já que o ativo não é mais do fundo, então o fundo não vai receber esse aluguel, porém terá um impacto também nas suas despesas, já que o fundo ele não estará pagando os juros mensais e a dívida correspondente àquele ativo. Então terá um impacto tanto na sua receita final, como também nas despesas que o fundo atualmente ele paga. Então, correspondente a janeiro aqui, o fundo ele gerou um total de receita de R$ 15.303.000. As despesas somaram o valor de R$ 2.941.000. Então, no final, o fundo ele ficou com o resultado líquido para poder distribuir de R$ 12.363.000. E o valor que ele realmente distribuiu foi de R$ 12.239.000. Então, ele gerou esse valor aqui, de 8 centavos, 4 por cada cota e pagou 8 centavos, 3 por cada cota. Então, ele pagou praticamente o valor que ele mesmo gerou. E um pouquinho mais em cima aqui, a gestão ela menciona como vai ficar o seu patamar de rendimentos para esse primeiro semestre de 2025. Então, ele menciona o seguinte, que a projeção máxima de rendimentos é de 9 centavos por cada cota e a projeção mínima é de 8 centavos, 3 por cada cota. Então vamos ver aí como é que vai ficar nos próximos meses, o resultado do fundo com essa venda que ele realizou desse imóvel na BRF Visa. Se o fundo ele conseguir gerar aqui pelo menos 11 centavos e meio por cada cota e as suas despesas ficarem aqui na faixa de 2 centavos, 2 por cada cota, o fundo ele conseguirá sim aumentar os seus rendimentos, voltar aqui para 9 centavos por cada cota, já que ele vai conseguir gerar aí uma receita muito interessante. Porém, vamos esperar, os próximos relatórios gerenciais que mostrará como o fundo ele ficará com respeito à sua receita financeira sem esse ativo aí da BRF Visa. Considerando aqui outros números, principais números do GARI 11, então eu já mencionei aqui sobre a quantidade de imóveis, contratos longos, 100% atípicos, os prazos de aluguéis de aproximadamente 14 anos, e também o fundo ele conta com 7 inquilinos, que são boas empresas. Os seus 40 imóveis estão localizados em 10 estados do país. Se descermos aqui, podemos ter uma noção, como está distribuídos aqui no mapa a localização dos seus imóveis. Podemos notar que a maioria deles estão aqui no estado de São Paulo, a maioria das suas lojas. São Paulo é correspondente aqui a 26% dos seus imóveis. Além disso, o fundo tem duas tipologias de imóveis,
66% são imóveis de renda urbana e 34% são logísticos. Lembrando que o fundo, em alguns relatórios gerenciais passados, mencionou que aumentaria sua exposição em ativos logísticos. Aqui também podemos notar quem são os seus 7 inquilinos. São empresas realmente muito boas: Carrefour, a Souza Cruz, Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, a BRF, que agora não é mais, né, já que tinha o ativo que foi vendido, tem a empresa Ailict e a empresa Almanara. E se você tiver interesse, aqui você pode ter mais informações sobre cada um dos imóveis que o fundo atualmente ele tem. Então ele vai falar o nome do imóvel, a localização, juntamente com sua região, a tipologia desse imóvel, o vencimento do contrato, um mês de reajuste, o indexador usado, em todos eles é o índice IPCA, o tipo de contrato, também são todos eles atípicos, e qual a porcentagem de receita esse imóvel ele é responsável do fundo. Então é uma maneira aqui de você conhecer um pouquinho sobre cada um dos 40 ativos do fundo. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver correspondente à sua alavancagem, que é uma coisa que as pessoas tinham criticado bastante, que o fundo estava com uma alavancagem muito elevada, de aproximadamente 35%, um patamar de alavancagem, e depois dessa venda que ocorreu, né, ele diminuiu bastante sua alavancagem, já que uma dívida deixou de ser sua, e aumentou também a sua disponibilidade. Então, seu patamar de alavancagem atual ficou da seguinte maneira: está de 23% em relação aos seus ativos. Um patamar de alavancagem aí bom para o fundo ele ficar mais tranquilo. Além disso, o fundo aumentou sua disponibilidade em caixa disponível para ele poder pagar justamente suas dívidas e também fazer outras movimentações. Ele menciona aqui o seguinte, ó, que a disponibilidade atual do fundo cobre 10 anos das suas obrigações. No caso dessas amortizações aqui, ó, que ele tem que fazer no decorrer de cada ano. Lembrando o seguinte, pessoal, que os juros ele paga de maneira mensal através da receita que ele recebe dos seus aluguéis. Então, os juros dos seus CRIs ele paga de uma maneira mensal, porém, as amortizações que o fundo paga em alguns períodos do ano saem do caixa do fundo. Então, o fundo ele tem que ter caixa para poder honrar os seus compromissos. E aqui no relatório gerencial, nesse quadro, o fundo ele mostra que tem aqui caixa suficiente disponível para poder honrar os próximos 10 anos de obrigações que o fundo ele tem. Somente nesse ano de 2025, o fundo vai ter que desembolsar aproximadamente 48 milhões somente em amortizações para poder honrar os seus compromissos. Então, pelo menos agora, eu acho que a alavancagem não é mais dor de cabeça para o fundo imobiliário. Está num patamar aí muito mais tranquilo, de 23%, diferente lá dos 35% que estava alguns meses atrás. E novamente aqui a gestão vai mencionar sobre essa venda, né, da empresa PRF, e não tem mais o que falar. Eu acho que já ficou muito bem entendido aí para cada um de vocês. E um ponto pelo menos que eu achei interessante aqui, que a gestão menciona o seguinte, ó, que após a conclusão dessa venda, desta operação, não há nenhuma outra obrigação relevante pendente relacionada à aquisição de qualquer ativo do GARI 11, seja no caso do Grupo Mateus ou Carrefour, que foram as últimas aquisições que o fundo ele realizou. Em relação à aquisição de Carrefour, dos 30 milhões de pagamentos remanescentes que dependiam de registros, apenas 2 milhões seguem pendentes. Desta maneira, as antecipações de recebíveis de contratos de locação são as únicas obrigações financeiras que o GARI 11 ele possui. Então, a situação do GARI 11 voltou, ainda bem, a ficar aí muito mais tranquila do que estava. Então, o fundo ele ficou numa situação que eu como cotista pelo menos fico tranquilo em relação a esse novo patamar de alavancagem do fundo, beleza? E de qualquer maneira, a gestão vem fazendo aí um trabalho interessante. Apesar de às vezes dar uns vacilos, especialmente com respeito àquela emissão que ele realizou no final de 2024, que eu não achei que foi um momento bom para poder fazer uma nova emissão, em especial por trazer custo para o fundo imobiliário, mas devemos reconhecer que de modo geral a gestão vem fazendo um trabalho interessante, vem fazendo novas aquisições, movimentações que são boas para o crescimento do fundo. Então vamos esperar esse ano de 2025 quais as novas movimentações que a gestão ela fará, já que ela mencionou que tem o objetivo de adquirir novos imóveis, especialmente no segmento logístico, né? Já que o fundo ele começou como um imóvel logístico, porém agora seu principal ramo, principal tipologia são os imóveis comerciais. Seria interessante o fundo não deixar essa questão dos imóveis logísticos de lado, beleza? Então, pessoal, esse é a nova situação do GARI 11, pelo menos como eu já mencionei, ficou muito mais tranquilo.
muito mais confiável de se investir. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o GARI 11. Continue investindo? Como é que você, como cotista, está se sentindo no momento? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.